Bom dia, feriado! E aí, como vocês estão nesta segunda-feira de feriado? Tá tudo bem por aí? Pegando minha água. Ei, Camila, bom dia, minha querida. Bem-vinda. E aí, como é que estão de feriado? Sabrina, nossa, amiga, acordou cedo. Vai pra praia, né? Sei. Thaís, bem-vinda. E aí, preparadas? Gente, segunda-feira de feriado. Eu não sei como é que vocês chamam aí, né? Aqui a gente chama de emenda, né? Que emendaram o feriado. Em Rondônia chamava de ponte. Bom dia, Vinícius. Tudo bom? Vai pra praia também hoje? Gente, aproveita, é feriado. Descansem. Mas sabe, né? Tá andando? Tá ouvindo? Tá parado? Tá lendo? Como é que vocês estão? Maria Adélia, bem-vinda, bom dia! Como é que tá o tempo aí, gente? Aqui tá nublado. Tem um compromisso já, terminada a live. Feriado, né, gente? A gente vai aproveitar, dar uma passeada bem rápida, mas vamos sair um pouco, né? É importante também, não podemos ser mulheres da caverna, né? E aí, me contem, como é que vocês estão de feriado? Descansando, trabalhando, estudando? O que vocês estão fazendo? Um pouquinho de cada coisa. Eu vi bastante filme esse final de semana. Foi bem interessante. Também sair um pouco, distrair um pouco a cabeça. É bom, né, gente? Isso tudo é importante. Estudando, a Camila tá estudando. Eu também estudei bastante. Tô com uma pós, que sabe aquela coisa que a gente vai empurrando? Sim, gente, eu também faço isso. Também empurro um pouco. Dei um gás nela. Tô mais aliviada. Organizei minha agenda para 15 dias. Vai trabalhar normalmente, Tá bem fechado o tempo, tá? Não tá, Maria Adélia? Maria Adélia, eu tô pra ir a Resende, hein? Já vou falar com a Paula pra gente combinar um dia aí pra gente desvirtualizar, hein? Vou lá ver conhecer a loja da Sabrina. Ei, Diana, tudo bom, minha querida? Bora lá então, gente. Hoje o tema, né? Vocês já viram o pré-trabalho? Deixei lá no grupo ontem. Gosto dessa música. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Nós já passamos aí, 5 dias do nosso desafio, que são 21 dias. Aqui em Floripa o sol está chegando desde cedinho. Nossa, Floripa com sol. Meu Deus, hein? Tudo de bom. Maravilhoso, hein? Aproveita. Vai trabalhar, né, Thaís? Não, mas tudo bem, mas tá bom também. O importante é a gente estar bacana. Gostou? Amanda, bem-vinda, minha querida. Como é que você está? Gente, então hoje, olha, até aqui, até o 7º dia, nós vamos estar trabalhando clareza. Esse é o nosso objetivo aqui, fazendo uma recapitulação rápida. O nosso objetivo é estar trazendo assim, à tona tudo que a gente precisa pensar sobre a nossa carreira, que às vezes está, guardadinho, às vezes a gente não tem tempo para olhar. E água. Todos estão com água aí? Espero que sim. Vou beber água aqui para te dar sede antes de eu começar a falar. Quase que eu esqueço. Pronto. Então, nós estamos trabalhando clareza. Nós trouxemos o que é o trabalho, o que é a carreira, quais foram as pessoas que contribuíram, o que eu tenho dentro da minha história. Então, nós viemos construindo tudo isso. Hoje nós vamos mapear quais são os nossos medos? Porque sim, todos nós temos medo. Não adianta a gente querer fazer de conta que não tem. E se a gente insiste em dizer que não tem,
tem algo errado, porque o medo é algo que a gente não controla. O seu cérebro, ele vai disparar o medo naturalmente. Então não adianta, aí se a gente fica negando o medo, também a gente precisa olhar. Então o medo a gente não pode deixar ele vir e tomar conta da gente, mas também a gente não pode ignorar que ele acontece. Porque quando a gente identifica que está com medo, é um sinal de alerta. E o medo, ele é uma emoção que você não vai ter controle dele, ele vai surgir. E se você fizer de conta que ele não está aí, é muito pior. Por quê? Patrícia, mas por que é pior quando eu faço de conta que eu não estou vendo o meu medo? Porque você tá deixando de trabalhar um pilar importante da inteligência emocional, que é a autoconsciência. Então, se você esconde o seu medo, você deixa de trabalhar a autoconsciência. E aí me digam, o segundo pilar da inteligência emocional é a autogestão. Como é que você vai gerenciar alguma coisa que você está negando? Você não vai gerenciar. E, gente, o que eu sempre digo aqui, não tem emoção boa, não tem emoção ruim, emoção é emoção. Então, se nós estamos... Acho que essa luz está estourando aqui, né, gente? Tá me incomodando, parece que eu tô pálida. Enquanto eu espero, fui lá no seu... Fui lá onde? Foi aonde, mulher? Onde você foi, mulher? Foi no meu link? Então, olha só, nós precisamos trabalhar, nós precisamos identificar quando o medo vem. Porque a inteligência, a emoção é algo que nós não controlamos. Ela é instintiva, ela vai vir independente do seu desejo. Eu gosto muito do exemplo que o Pedro Calabres traz, que é imaginar você na praia e de repente você vê um tubarão. Você vai escolher se você vai sentir medo ou não? Você vai fazer de conta que você não está com medo? Não, porque vai ser instintivo. Naturalmente, seu corpo vai começar a distribuir em vários lugares todas as emoções referentes à questão do medo. Você vai ficar com isso. Aí geralmente a gente fica assim, nossa, eu fiquei com tanto medo que eu fiquei com frio na barriga. Por quê? Porque o cérebro, ele é muito inteligente. Ele vai fazer com que aquele sangue que está ali no seu aparelho digestório não vai ser tão importante nesse momento e ele vai para as pernas. E aí você vai... Por quê? Porque a intenção é você correr quando você está com medo. Ou para os braços, ele vai para os membros, né? Ou para os braços ou para as pernas. Por isso que quando a pessoa fica com medo, a gente olha assim e fala assim, nossa, fulano, você ficou até pálida. Por que a pessoa ficou até pálida? Porque o cérebro entende que naquele momento o sangue não precisa estar nessa área e aí ele vai e cai para os braços. Ao contrário da raiva, por exemplo, quando a gente sente raiva. Quando a gente sente raiva, o sangue sobe. Por que o sangue sobe? Porque a gente precisa pensar numa resposta, porque a gente precisa, a vontade que dá é voar na pessoa. Não é assim que a gente fala, nossa, fulano me deu tanta raiva, me deu vontade de voar nele, ó. Podem observar, são comportamentos que todos fazem. Então, quando a gente identifica o medo, lá no pré-trabalho, eu até coloquei para vocês assim, o que pode estar mostrando que você está com medo. Então, quando a gente identifica que está com medo, a gente consegue pensar em melhores estratégias. Ah, você foi no meu destaque lá do Rio de Janeiro, isso. O Rantaro veio de Rondônia, Amanda. A Nath morava em Rolim de Moura, interior do Rio. Interior de Rondônia, desculpa. E aí ela ficou... O meu genro veio embora, ele ficou um tempo lá, depois ele veio embora, ela ficou se sentindo muito só. E aí ela foi e adotou o Rantaro. Adotou não, comprou, né? Comprou o Rantaro lá ainda em Rondônia. Foi uma aventura a nossa viagem. Porque eu, uma grávida de alto risco, um cão e milhares de malas. Vocês viram, né? A quantidade de malas. Tá lá nos meus destaques mesmo. E aí, a Alice ainda estava na barriguinha da Nath ainda. E aí, gente, hoje eu vou fazer até uma homenagem para elas do Dia das Crianças. Essa questão da gente identificar o medo, ela é importante, porque quando eu identifico o medo não é nosso inimigo, gente. Ele é só um sinal de alerta de que eu preciso elaborar melhores estratégias para dar conta daquela situação. E tá tudo bem. Mas às vezes eu encontro pessoas que não gostam de sentir medo. Aí a gente volta lá para a questão da vulnerabilidade. Estar no lugar de vulnerabilidade não é confortável, mas é só em estado de vulnerabilidade que eu posso criar, inovar e mudar. Porque se eu não estou num estado de vulnerabilidade, eu estou num estado de conforto. Quem quer mudar do conforto? A gente não quer perder. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, vou trazer até um exemplo meu, tá? O meu último trabalho, ele era em Rondônia, eu era gerente executivo do estado
pelo sistema indústria. Então, eu coordenava a educação, da educação básica até a educação executiva. Eu coordenava a educação em todo o estado. E aí, lá eu tinha uma estabilidade financeira, eu tinha um altíssimo salário, eu tinha os benefícios de um vale alimentação, benefícios de um plano de saúde, eu tinha os benefícios de viajar. Eu viajava muito pelo Brasil para fazer network, para conhecer outras estratégias, ia para Brasília todo mês, porque os nossos encontros eram lá. Então eu tinha uma vida estabilizada. E aí, eu estava conversando isso com uma cliente que está fazendo transição de carreira, tá? Ela tem uma vida bem similar, só que é em outra área. Ela tem um salário bom e tudo, e ela quer fazer a transição. Quando eu fui fazer a transição de carreira lá em 2018, eu não sabia uma série de coisas. Eu não sabia, né? Eu não tinha... por quê? Porque eu ainda não vivi. Porque um bom plano a gente só conhece quando entra no campo de batalha, né? E aí eu não sabia uma série de coisas, uma série de problemas que existem em empreender. Existem várias dificuldades que a gente não tem uma previsão. E comparado à minha vida anterior, quando eu comecei lá em 2018, eu tinha uma dificuldade com relação a prospectar cliente. Porque, gente, pensa na minha cabeça, eu trabalhei 24 anos CLT. Então eu era gerenciada por alguém. Depois eu trabalhei 24 anos em serviço público. Depois eu trabalhei 6 anos no CLT, que eu também tinha uma gerência de cima, né? Então eu tinha uma demanda do que eu precisava fazer. De repente, quando você vai empreender, quem define o que você tem que fazer é você. Ei, Ale, bom dia, querida, bem-vinda. Menina, acordei com Itatiaia na minha cabeça hoje, Ale. Ou até no meu devocional eu falei, Senhor, por que você trouxe Itatiaia desse jeito pra mim? Acordei com Itatiaia na minha mente hoje, que coisa, né? Acho que é porque eu falei que eu tenho que ir aí, que eu vou tomar um café com você. Pode ser isso, não sei o que Deus tem pra mim não, porque, nossa, acordei com Itatiaia assim, muito forte pra mim hoje. E aí, até ontem, né, fazendo um dos meus trabalhos, eu fiquei pensando assim, será que se eu estivesse lá dentro do CLT, com aquele salário confortável, com aquelas coisas todas, e soubesse dos apertos que eu passei lá no começo de empreender, e que às vezes eu ainda passo, será que eu ia querer fazer a transição de carreira do jeito que eu fiz? Provavelmente não, porque eu teria medo. Eu teria medo porque eu estava numa zona de conforto, mas o novo me traria o medo. E aí eu ia ter medo de viver isso. Ia ter medo de viver um salário que não é fixo, por exemplo, como eu tenho hoje. Ia ter medo de não ter um vale alimentação como eu tinha antes. Entendem? Só que, como eu saberia do que viria, eu teria condições de criar melhor as minhas estratégias. O medo ia me dar essa possibilidade. Eu criei minimamente eu tive a estratégia, gente. Eu fiz uma reserva financeira, eu já tinha os meus planejamentos, mas eu me deparei com algumas coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu não tinha noção do que era trabalhar no mundo digital. Porque às vezes as pessoas pensam que é assim, eu vou lá, crio o meu perfil, começo a produzir conteúdo e aí os clientes vêm, nossa, gostei tanto da sua live, como é que eu faço para te contratar? Né? Às vezes a gente fica com essa falsa ilusão, mas as coisas não são assim, existem várias estratégias que precisam acontecer e nós não dominamos isso quando a gente está lá atrás. Então, conhecer onde você quer chegar, esse processo que vocês estão fazendo aqui comigo, gente, de identificar onde vocês estão, nós vamos construir onde é que vocês vão chegar, vai fazer com que vocês consigam estabelecer esse passo a passo para minimizar, vamos colocar assim, a sensação do medo. Porque lá no material eu ainda coloquei assim, ó, coragem não é ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Quantos cargos, e assim, a gente está falando de empreender, mas quantos cargos a gente às vezes deixa de assumir porque a gente tem medo? Às vezes surge uma oportunidade grande para você assumir um cargo de altíssima gestão, mas você pensa, eu não vou assumir não, porque eu tenho medo. Mas isso, por quê? O medo, que bom que você está com medo, gente. Porque se você não estiver com medo, é sinal de que você está numa zona de conforto. E na zona de conforto nada acontece. Vocês acham que eu não tenho medo de fazer a live aqui com vocês dos 21 dias? Claro que eu tenho.
Eu me preparo, eu organizo tudo, eu minimamente coloco lá para que vocês interajam comigo. Mas eu estou exposta. Quando eu me coloco aqui, eu estou exposta. E isso me traz um certo... Eu costumo brincar que isso me traz borboletas no estômago. E é normal. E quando eu não senti isso, tem algo errado. É lógico que eu sei também dos meus talentos, porque eu passei por esse processo que eu tô com vocês. Eu sei das minhas qualidades, eu sei das minhas possibilidades aqui junto com vocês, eu sei das minhas facilidades de interação. Por quê? Porque eu potencializo isso. Mas eu tenho medo. Eu já contei pra vocês que quando eu comecei a fazer live lá atrás, ainda em 2019, que a Alice já era viva... Viva ela já era, né? Mas a Alice já era nascida? Não me lembro. Não, ela não era nascida ainda. Então eu comecei lá em 2018 ainda. Não, 2019 mesmo. Ai, confusão de data. Mas quando eu comecei lá em 2019, eu tive medo. Eu tive medo de abrir o celular e começar a fazer live. Mas aí eu me desafiei. E aí o que eu fiz? Minimamente eu tinha 30 dias de live organizada. Eu me desafiei. Por quê? Porque eu gosto disso, eu sou metodológica. Eu preciso ter algo pronto. Eu preciso ter ali o raciocínio geral das coisas. Eu funciono assim. Mas para isso eu precisei identificar quais são as minhas características. Então eu trouxe para vocês lá no material do pré-trabalho que a emoção é isso, a emoção nós não vamos controlar. E eu preciso identificar quando o medo vem. Tá tudo bem sentir medo, gente. Eu não posso querer disfarçar que eu estou com medo, mas eu também não preciso falar isso para todo mundo. Por quê? Porque o ambiente de trabalho, pela sua natureza, ele é um lugar competitivo. E às vezes nem é por mal, mas existe uma questão de competição. Por isso, eu falei antes, lá atrás, que a gente precisa ter os nossos mentores, que a gente precisa ter as pessoas da nossa confiança. Porque para elas eu vou dizer, gente, olha só, me fizeram um convite para eu assumir um cargo altíssimo dentro da minha área de trabalho, mas eu tô com medo. O que você acha? Me dá uma opinião, você acha que eu dou conta? O que eu teria que desenvolver? O que seria importante? Essa conversa, ela é bacana. E isso é importante para você, mas isso tem que rolar com quem? Com pessoas que sejam de fato da sua confiança. E aí, quando eu falei também lá do medo, eu coloquei que o Pedro Calabrese, eu gosto muito dessa definição dele com relação à emoção. Ele coloca que a emoção são programas. Sabe programas de computador? São programas de ação. Gente, guarda isso, a emoção não pode te paralisar. Se ela está te paralisando, é uma disfunção. Porque a emoção, ela é um programa que dispara dentro do nosso corpo vários sinais para a gente agir e não para a gente ficar parado. Entendem? Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. E o medo, ele tem uma tendência a nos manter paralisados. Mas aí é que a gente precisa identificar o sentimento. O que é o sentimento? O que o medo faz na gente? Gente, o medo em mim, por incrível que pareça, é uma coisa louca. O medo em mim faz sentir frio. Sabe? Eu sei que eu tô com medo quando eu sinto frio, ou quando eu fico assim, vou ou não vou. Sabe aquela coisa? Parece que cola meu pé no chão em algum momento. Gente, isso acontece em milésimos de segundo, é muito rápido. O que a gente tem que desenvolver é a nossa autoconsciência para perceber esse medo. Para sentir quando esse medo está acontecendo. E fazer, porque assim, quando a gente percebe, não sei se eu já disse aqui para vocês, mas eu já tive síndrome do pânico, foi em 2008. E a síndrome do pânico, o que ela fazia comigo? Ela me fazia a mão suar, eu começava a sentir minha mão suando muito, uma sudorese na mão, e ela me fazia sentir que estava faltando ar, sabe? Tanto que às vezes eu falava assim, ai gente, tô sem ar, tô sem ar. Aí as pessoas do meu lado falavam assim, respira. Porque assim, eu tava assim, a sensação, olha só, o medo trazia a minha sensação do ar. E aí quando eu fiz o tratamento, fiz a terapeuta dizia pra mim, até foi a terapeuta de acupuntura, ela falava pra mim, respira fundo. Busca o ar que aos poucos essa sensação vai passar. E aí era isso que eu fazia. Por isso que quando a gente vê alguém com síndrome do pânico, a gente fala, calma, respira. E aí é isso que a gente vai buscando. Por quê? Porque aí a gente identifica o sintoma, que é o que o corpo sente, e aí a gente vai e... Oi, Rose, bem-vinda! E aí o que a gente faz? A gente vai e busca essa situação que te traz essa tranquilidade. Por isso eu falo da questão de beber água, porque, gente, você não consegue beber água sem respirar.
Então, se você está bebendo água, você automaticamente está fazendo uma respiração mais consciente. Então, é isso que a gente precisa, entender o nosso corpo, porque o corpo, lembra que as emoções são programações de ação. Então, a emoção que acontece lá no nosso sistema límbico, ela vai disparar, não tem problema não, Rose. Depois você dá uma voltadinha aí e vê o começo. O importante é que você está aqui. Então, a gente percebe lá no sistema límbico que vai disparar a minha emoção. Eu, como vou estar consciente, eu vou dar estado de presença plena, eu vou perceber, não, peraí, isso é medo. Eu preciso controlar isso. Porque uma coisa que o médico disse pra mim, quando eu tive a síndrome do pânico, foi o seguinte: quem tem síndrome do pânico está sempre sujeito a ela voltar. Síndrome do pânico, depressão, toque, esses sentimentos é como se a gente abrisse uma janela no nosso cérebro que tá lá, tá sempre lá, o caminho vai estar sempre lá. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atentos aos sinais, né? No caso, meu era sudorese, era a falta de respiração, porque aí a gente começa a trabalhar e busca no ambiente o que pode estar disparando de novo esse comportamento. Só que percebem que para isso eu preciso identificar qual é a minha fonte do medo. Então, por isso, eu preciso estar com muita clareza, com muita tranquilidade para perceber o medo. Porque se eu percebo que eu não tenho medo, também é uma disfunção, gente. Não ter medo é uma disfunção, porque medo é emoção. Ela vai acontecer. Se você não tem medo, você precisa entender o que está acontecendo. Bem-vinda, Fê, bom dia. E aí ele continua. Então é programação de ação coordenados pelo cérebro que gerenciam as alterações em todo o nosso corpo. Essas alterações significam a ação. Então o medo ele vai fazer com que a gente haja. E por isso, pensar na sua carreira, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, como você vai fazer, passa por essa percepção do que pode estar te trazendo medo ou pode te trazer a partir dos passos que você quer fazer para a sua carreira. Eu tenho uma cliente que ela foi, na pandemia, ela foi convidada a uma progressão no trabalho, a uma promoção. Ela iria assumir, isso aconteceu muito, tá, gente? Porque muitas pessoas foram desligadas e muitas pessoas precisavam realmente assumir novos cargos. E ela me procurou porque ela estava com medo. Ela, Patrícia, eu tô com medo. Eu falei, nossa, que maravilha, você já está pronta. Porque se você percebeu que você está com medo, é porque você sabe que você precisa desenvolver outras habilidades para aquilo. Agora, se você acha, não, tá tudo bem, tá tranquilo, eu dou conta. Ei, Sabrina, bem-vinda, eu dou conta, é tranquilo para mim? Aí você precisa observar. Por quê? Se você está sendo desafiada a ir para um cargo acima do que você está hoje, para pegar um desafio maior, você precisa se preparar para isso, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. E aí você precisa estar atento a isso. E aí ele coloca a necessidade da gente perceber o medo como uma sensação instintiva. Sem perceber, ele vai acontecer, gente. Ele vai acontecer independente da sua decisão. Ah, eu fui convidada para assumir um cargo de gerência. Eu estou com medo. Eu vou ter medo agora, deixa eu sentir medo. Não, não é assim, não é voluntário. A emoção vem independente da sua vontade ou não. E eu me lembro que quando eu fui convidada para ir para Rondônia, eu fui, fiz a entrevista lá, depois eu voltei. Fiz primeiro por Skype, depois eu fui, fiz a entrevista pessoalmente, já fiz os exames lá para poder entrar, os admissionais, e voltei já organizando tudo para voltar em menos de um mês. E eu confesso pra vocês que às vezes vinha o medo, mas eu não deixava ele tomar conta, sabe? Eu vinha porque eu tinha que tomar minhas decisões, eu tinha que agir, fechar todas as portas aqui, organizar as questões lá com a Natália, definir como é que ia ficar a minha casa, aquelas coisas todas. E aí quando eu voltei, eu fui, me lembro no primeiro dia de trabalho, eu morava perto do trabalho, né? E aí no primeiro dia eu ia a pé. Então terminou o expediente, geralmente terminava 10:06, e aí eu tava com uma mochila, com um computador, andando debaixo de um monte de jambeiro, lá na rua que eu trabalhava, que eu ia pra minha casa, tinha assim vários pés de jambo, sabe? E aí eu fui andando assim, cara, eu me lembro que eu tava com a mochila, sabe quando você tá segurando a mochila assim? E aí eu pensei, o que eu fiz na minha vida? Foi a primeira vez que eu deixei o medo falar, porque senão eu não ia fazer.
Porque se eu ficasse com o tempo todo pensando no medo aqui, ia ser muito difícil que eu tivesse rompido e ir. Mas quando eu já estava lá, que eu vivi um dia daquele momento, eu pensei, caraca, o que eu fiz da minha vida? E aí sim, quando eu deixei o medo vir, eu cheguei na minha casa, tomei o meu café, me organizei e comecei a pensar, cara, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso aprender sobre isso. Levei um monte de livro que eu precisava ler. Eu era funcionária pública, eu não trabalhava com essa questão de bater meta, eu não trabalhava com sistemas. Nossa, muito sistema quando você está no corporativo, você tem que dominar vários sistemas, sistema de matrícula, sistema financeiro, sistema de contábil, várias coisas. Então, mas se eu só permitir sentir medo, só deixei o medo falar, porque eu estava sentindo a todo momento. Quando eu fui conversar com a minha filha, eu tive medo. Quando eu fui pegar licença sem vencimento nas prefeituras, eu tive medo. Nenhuma prefeitura, né? Porque a outra pedia exoneração. Quando eu fui lá me desligar do CEDERJ, eu tive medo da universidade. Então é lógico que a gente teve medo. Mas a coragem e a ausência do medo, mas foi a decisão de que a minha decisão de ir era mais importante do que aquela sensação do medo. Então eu não deixei ele vir. Mas lá, que onde eu já estava lá, eu permiti que o medo viesse para eu ver quais as estratégias que eu iria adotar. Nossa, Patrícia, você já era evoluída para isso? Não, gente. Hoje, de onde eu estou hoje, eu consigo ver que eu fiz isso. Mas lá na hora eu não tinha essa consciência, porque eu não tinha a oportunidade que vocês estão tendo aqui de trazer tudo isso para o consciente e aí sim estar mais preparado. Eu fui, gente, foi Deus que me preparou, porque eu simplesmente fui. Então nós precisamos fazer esse caminho. E agora vocês estão tendo essa oportunidade aqui comigo de trazer clareza para que vocês de fato façam essas escolhas mais conscientes. E aí eu coloquei aqui para vocês também que o medo, ele vai trazer pra gente alguns comportamentos quando o assunto é mudança. Quais são? Você não toma atitude, ou você fica paralisado, ou você foge dos seus problemas. Sabe aquela coisa assim que você tem que resolver, você fala assim, não, depois eu vejo. Ah, não, depois eu vejo isso. Ah, eu tenho que ter uma conversa com fulano, mas depois eu tenho. Nossa, porque eu sei que isso vai ser tão difícil. Aí você vai só adiando. Ou você quer enfrentar, mas não consegue encontrar alternativas. Supervaloriza a solução. O que é supervalorizar a solução? É pegar e falar assim, não, mas isso é muito difícil. Ah, isso aí é fácil para você que tá falando, mas para mim, nossa, isso aí é impossível. É porque você não conhece o meu marido. Porque se você conhecesse meu marido, você ia ver que eu não consigo fazer isso. Ah, não, você tá falando isso porque pra você é mais tranquilo. Mas pra mim isso é muito difícil. Isso é supervalorizar a solução. Desvalorizar a si próprio, do tipo, ah, mas eu não consigo, eu já tentei isso outras vezes. Não adianta, eu sou travada. Eu não vou dar conta disso. Isso pra mim é muito difícil. Eu não vou conseguir ter essa conversa com o meu chefe. Para mim é muito complicado decidir isso. Ou você acha que você não é capaz. E aí você nem comenta com ninguém. A pessoa te oferece alguma coisa e você fala assim, não, eu não tenho pedigree para isso, eu não vou dar conta. Ou ainda, você tem um impacto na hora de você agir. É o que eu falei para vocês. Determinadas coisas, quando eu tô assim, tendo medo de fazer alguma coisa, que vem, gente, lógico que vem, todos nós temos. Às vezes eu me percebo assim que eu não dou o próximo passo, entendeu? Eu começo a arrumar um monte de coisa para fazer e não dou o próximo passo. E aí quando eu começo a ver que eu tô muito embolada, sabe? Que o negócio tá embolado, coloca, e aí você põe no papel. Eu ponho no papel. Quando eu ponho no papel, aí eu identifico o que eu preciso fazer. Aí às vezes eu tô com medo de fazer, porque é uma coisa grandiosa. O que eu faço? Parto aquilo em pequenos pedacinhos, micro pedacinhos, e faço um pequeno pedacinho. Porque quando você dá um passo, você já não está mais no mesmo lugar. E é por isso que a atividade de hoje, do nosso desafio, é você listar os medos que você tem. Só os de carreira, Patrícia? Não, listem todos. Ah, eu tenho medo que a minha filha não me ame. Eu tenho medo que
eu não consiga ter o dinheiro suficiente que eu preciso, ou então eu tenho medo de perder a estabilidade que hoje eu tenho na minha carreira, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo das pessoas debocharem de mim se eu for para a internet, eu tenho medo de assumir um cargo muito alto e ser cobrada a ponto de não dar certo e eu ter que voltar para onde eu estava, eu tenho medo de ser desligada, eu tenho medo de... Então assim, do que você tem medo? De uma forma geral. É lógico que aqui a gente vai fazer um recorte para a carreira, né? Então pensa hoje, você quer mais da sua carreira? E aí, você tem medo de quê? Quais são os seus medos? Gente, e não tem medo bobo. Até tem uma parte aqui que eu coloquei no nosso texto, medo da morte. É um medo real, coloquem medo. Coloquem medo, porque, gente, morrer é um fato. Todos nós vamos morrer. Só que a gente não consegue. Se a gente fica lidando com isso todo dia, ai meu Deus, eu tô com tanto medo de morrer, é disfunção emocional. Aí a gente precisa procurar ajuda. Eu até coloquei aqui o seguinte. Ei, Diene! Gente, ai que linda, Diene! Bem-vinda! Tudo bom, minha querida? Olha, gente, Itatiaia, falei hoje aqui já, tá? Acordei com Itatiaia na minha cabeça hoje, Diene. Acordei com Itatiaia na minha cabeça. Acho que é porque eu falei pra vocês que eu vou aí na próxima semana. Não sei se é na próxima semana não, porque surgiu um convite aí. Mas eu tô me organizando. Mas eu preciso ir a Itatiaia e vou aí tomar um café com vocês. Eu coloquei aqui pra vocês, ó. O medo, conseguimos entender a nossa emoção a partir dos estímulos, né? E o medo, na verdade, é a sensação mais instintiva do ser humano. Porque senão a gente não sobreviveria. E aí a gente precisa entender por quê? Porque cada um tem o seu jeito de sentir medo. E cada um vai sentir, não tem medo bobo, gente. Eu, por exemplo, não tenho medo de barata. Eu tenho nojo, mas eu não tenho medo. A Natália tem pavor de barata. Agora eu tenho pavor só de pensar, me dá arrepio, da tal da perereca. Nossa, mãe, ó, me arrepiei, eu tenho muito medo, tá vendo? Meu cérebro, ele disparou. Aí alguém vai falar assim, gente, mas por que a Batista tem medo de uma perereca? A perereca é um bichinho desse tamanho, olha no tamanho dela. Mas eu tenho pavor, nem durmo na mesma casa que tem a perereca. Sabe, eu nem durmo, tenho medo. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de falar com outra pessoa, tem gente que tem medo de fazer vídeo. Não tem história de que medo é bobo. Medo é medo. E cada um vai ter seu medo de qualquer forma. Então a atividade é, primeiro, tá lá no grupo do WhatsApp, hein? Se você ainda não tá lá no grupo do WhatsApp, entre. Primeiro, você vai listar os seus principais medos em relação à sua carreira. Hoje e futuramente. Tem gente que tem medo de aposentar. Tem gente que tem medo de aposentar e depois se sentir inútil. Tem gente que tem uma estabilidade profissional, mas tem medo de perder o cargo que tá. Gente, é normal. E esse medo é você e o seu papel. Você vai escrever. E quanto mais você se colocar nesse espaço de vulnerabilidade, mais chances você tem de criar, inovar e mudar. Então coloca o medo que você tem. Depois você vai colocar como você acredita que pode superar esses medos para atingir os seus objetivos. Por exemplo, eu tenho medo de empreender e de repente me faltar dinheiro. Então como é que eu posso fazer? Não, eu posso então começar a empreender tendo ali uma renda fixa. Ou eu posso fazer uma reserva de emergência, de oportunidade, que me garanta aí pelo menos uns 4 anos. Se esse medo é muito grande, gente, eu oriento meus clientes. Teve uma cliente que eu atendi para transição de carreira, que nós estabelecemos que ela só vai largar para poder empreender quando ela conseguir manter a renda dela, do jeito que ela, para ela viver bem do jeito que ela vive hoje, por 4 anos. Nossa, mas isso vai demorar muito. É o preço. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente identifica o medo, a gente identifica também o preço que a gente vai pagar. E finalmente você vai colocar o terceiro. Se você decidir hoje ir para um próximo nível na sua carreira, e aí eu coloquei as 3 possibilidades, que seja numa transição, que é trocar de um lugar para o outro, que seja numa liderança, que é assumir um cargo onde você vai ter um grupo para você gerenciar, ou então que seja num crescimento, que seja uma promoção, seja trocar de função, seja assumir um cargo maior. Que riscos você permite correr? Gente, esse exercício aqui é top. Eu fiz esse exercício lá atrás e foi o que me deu coragem para quando eu saí do SESI não distribuir meu currículo e realmente empreender.
Façam esse exercício, compartilhem comigo. Se tiverem dúvida, perguntem. Vamos ao print, gente? Perguntem, mas não deixem de fazer. Quem está conseguindo fazer todas as atividades, eu garanto para vocês, gente, vocês estão passando por um processo de desenvolvimento. Então façam isso e aproveitem essa oportunidade. Vamos ao print? Lembra de apertar coração, hein? Subiu o coração já. Então, espero que vocês tenham tirado o print. Compartilhem, marquem, me marquem. patriciaribeiro.n. Marquem, coloquem para mim lá. Vamos compartilhar. Cada vez que vocês compartilham, para mim é sinal de que realmente eu tô atingindo o meu objetivo aqui com vocês. Coloquem lá no grupo as impressões do que vocês estão tendo deste desafio, porque amanhã nós vamos para o 7º desafio. Ei, Cláudia, bem-vinda! E esse 7º desafio quer dizer, 7º dia quer dizer o quê? Já estamos a 1/3 do nosso desafio. O tempo vai passar de qualquer jeito, gente. Agora, quem vai ser você quando esse desafio acabar? O tempo vai passar, esses 21 dias vão acontecer de qualquer forma. Cleane, bem-vinda! E aí você que escolhe como você quer que esse tempo realmente passe, tá? Ó, aproveitem o feriado, façam algo que vocês gostem, assistam filmes, curtam com a família, brinquem. Eu vi aí pessoas brincando com a família, né? Amanda brincando com a filhinha dela de pedra, papel e tesoura. Pessoas que de repente ficaram em casa só assim, ó, curtindo. Aproveitem, porque amanhã temos mais e eu espero você. Hoje tem live, hein? 2h da tarde tem live Atitude em Saúde. Tem feriado, mas ó, vamos nos ligar. E o tema de hoje é sono. Nós vamos conversar da importância de cuidar do nosso sono, tá bom? Ó, beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê.